Olá, ouvinte. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando agora o nosso papo biológico. Isso mesmo. E hoje nós falaremos sobre partenogênese com os estudantes de ciências biológicas. Vale lembrar também que temos uma convidada muito especial. Sim, é verdade. O nosso papo de hoje vai ser com jovens em formação e com um especialista. Bem, então vamos apresentar nossos queridos universitários e a nossa convidada. Vamos deixar eles se apresentarem. Assim, melhor mesmo. Pode se apresentar então, galera. Sintam-se em casa. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Érica, eu sou estudante do 4º período de licenciatura em Ciências Biológicas. E sim, eu quero ser professora. Eu simplesmente adoro ensinar tudo que eu aprendo, então essa é a minha vocação. E um pequeno detalhe, eu estudo na USP. Um pequeno detalhe, só é a melhor universidade do Brasil, né? Nós todos estudamos na USP, na verdade. Somos todos amigos, mas alguns cursam licenciatura e outros bacharelado. Eita, Glória! Sim, é um privilégio mesmo. Enfim, eu sou o Gabriel, mais conhecido como Grabiel ou Saturnino mesmo. Eu sou estudante do 3º período de licenciatura e eu também quero ser professor. Olá, ouvintes. Eu sou a Bárbara. Sou estudante do 3º período de bacharelado e mais conhecida como Babi. Oi, gente. Eu sou a Luísa. Sou estudante do 4º período de bacharelado, mas sou mais conhecida como Lulu. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a doutora Naomi, eu sou especialista em reprodução, tanto assexuada quanto sexuada. Beleza, agora que vocês se apresentaram, vamos introduzir o tema? Vamos sim! A nossa proposta de hoje é fazer perguntas para os nossos universitários e no final concluímos o nosso papo com a explicação da doutora Naomi, uma renomada especialista. Ok, então, quem gostaria de introduzir? Eu começo. Bem, antes de falar sobre a partenogênese, acho que seria interessante nortearmos vocês sobre os tipos de reprodução bem rapidinho. Então eu vou falando e meus amigos complementando. Se você quiser, doutora, você pode acrescentar algo também. A palavra sexo tem conotações diferentes. Ela pode ser empregada no sentido de um processo no qual o material genético de um indivíduo pode ser combinado com o material genético de outro indivíduo, e sexo também pode ser definido como qualquer um dos tipos de indivíduo que se envolve na reprodução sexuada. No primeiro caso, sexo não implica reprodução, pois pode haver troca de material genético entre indivíduos diferentes sem que haja produção de novos indivíduos. Isso se dá quando acontece, por exemplo, a conjugação de bactérias como transferência de material genético de uma delas para outra. Sim, exatamente. Na reprodução assexuada, muitos organismos podem se reproduzir simplesmente com a produção de uma cópia de um indivíduo. E esse tipo de reprodução mais simples, por acontecer em organismos mais simples, é considerada como uma forma de reprodução mais primitiva, que ocorre desde o primeiro ser vivo. A reprodução sexuada com um único sexo. A imensa maioria dos seres vivos que se reproduzem sexuadamente o fazem com 2 sexos diferentes. Mas isso não é obrigatório. O sexo feminino é caracterizado como aquele que produz óvulos e o sexo masculino é caracterizado por aquele que produz espermatozoides. Assim, o que permite a distinção entre os sexos macho e fêmea é o tamanho dos gametas produzidos. Mas existem seres vivos que produzem somente um tipo de gameta. Quando isso ocorre, a reprodução é chamada isogâmica. Iso significa igual em grego, mas a isogamia é bastante rara, sendo restrita só a algumas algas e fungos. A reprodução por heterogamia, só um parênteses aqui, hétero significa diferente em grego. Ela pode ser classificada em anissogamia, quando os gametas são diferentes, ou oogamia, quando é de fato um óvulo e espermatozoides. Na figura estão representados esses tipos de reprodução sexuada, de acordo com os tamanhos de gameta. Note que na isogamia não faz sentido falar em gameta masculino ou feminino, pois o que caracteriza cada um desses sexos é o tamanho do gameta. Assim, os gametas envolvidos em uma fusão isogâmica são chamados de mais ou menos. Mas certeza que ficam se perguntando por que 2 sexos. A hipótese mais aceita para a ampla ocorrência dos 2 sexos é a de que a isogamia seria instável evolutivamente. A ideia básica é a seguinte: se a reprodução for feita por um gameta de mesmo tamanho
O indivíduo que, por mutação, produzisse um gameta um pouco menor, poderia, com o mesmo material empregado na reprodução, produzir mais gametas. Com isso, teria vantagens, pois produziria mais descendentes. Mas se o gameta é menor, há o risco de que o ovo formado não tenha nutrientes suficientes para seu desenvolvimento. Um gameta maior garantiria o suprimento nutricional para o embrião que será formado. Então, simulações matemáticas e computacionais mostram que o equilíbrio é atingido quando há a fusão de um gameta que contenha todo o nutriente necessário para o embrião, com um gameta que carrega somente o material genético. Mas isso ocorre somente se um gameta minúsculo sempre se fundir com um gameta maior. Isso é chamado tecnicamente de cruzamento preferencial negativo, onde os fenótipos opostos se atraem. Ah, sim. Perfeita essa explicação de vocês. Sim, aprendi muito mais agora que nos meus 3 anos de ensino médio. Nunca foi tão bem biologia, né? Mas, enfim. Doutora, agora me direciona a você. Poderia continuar a explicação? Claro, e agora que esses estudantes maravilhosos deram uma noção dos tipos de reprodução, posso explicar a partenogênese. Os universitários, depois da explicação, podem dar exemplos de partenogênese? Com certeza, afinal, estamos aqui para isso. Há 2 tipos de partenogênese. Aquela em que as fêmeas não fecundadas produzem somente fêmeas, partenogênese estelítoca ou arenótoca, onde os óvulos não fecundados originam somente machos, como ocorre com a produção de zangões por abelhas rainhas. Existem espécies que se reproduzem exclusivamente por partenogênese do tipo telítoca. Nesse caso, tais espécies abandonaram a necessidade da existência de machos. Nossa, que interessante. Nossa, muito legal mesmo. O animal mais próximo que podemos ter de exemplo são as abelhas. É bem interessante esse processo, pois as fêmeas podem ou não serem fecundadas pelos machos. Caso a fecundação não aconteça, esse óvulo gerado sobre a partenogênese dá origem a um macho. Essa opção só é característica das abelhas rainhas, elas criam os ovos. É durante esse tempo que se sabe quando haverá uma fêmea ou não. Os machos adultos são haploides, ou seja, que possuem um conjunto completo de cromossomos. Já as fêmeas são diploides, isto é, possuem um conjunto duplo de cromossomos. Bem, de exemplos, eu posso trazer os dragões de Komodo. Em 2006, no Jardim Zoológico de Chester, uma fêmea chamada Flora, que não tivera contato com machos, fez uma postura de ovos viáveis. Os testes mostraram que os ovos tinham apenas o seu DNA. Essa foi a primeira confirmação de partenogênese em dragões de Komodo em cativeiro. Nos seres humanos, o macho tem cromossomos femininos e masculinos. Nos dragões de Komodo, as fêmeas detêm ambos os cromossomos. Flora tinha dentro de si o material genético necessário para desenvolver os embriões. Absolutamente saudáveis, os jovens são todos machos. A capacidade de se reproduzirem por via sexual ou assexuada concede aos dragões de Komodo uma vantagem evolutiva. A falta de um macho, a fêmea pode gerar a prole por partenogênese. Quando as crias atingem a idade adulta, podem tornar-se parceiros de reprodução. Não é o ideal quando se trata de manter a diversidade genética, mas é uma forma de sobrevivência. Curiosamente, a banana também sofre partenogênese por meio de suas raízes. Cada bananeira tem a capacidade de criar ramos a partir de seus caules. Essa reprodução é feita na horizontal, ou seja, no subterrâneo, e tem a velocidade muito maior do que se fosse feito por meio de sementes. Sabe aqueles pontinhos pretos que se encontram dentro da banana quando comemos? Então, esses pontos são óvulos não fecundados. Aí, portanto, tiramos uma base do quanto essa planta consegue se proliferar de forma independente, porque são muitas as possibilidades. Além da reprodução, o fruto pode amadurecer muito rapidamente, diferente de outras frutas que levam bastante tempo no processo. Isso ocorre porque há uma grande quantidade de hormônios liberados em formas de gás. O interessante é que se colocarmos um cacho de banana verde junto a um amadurecido, o verde irá acelerar o seu processo e ficar maduro mais rapidamente. Um caso de partenogênese foi registrado em um tubarão fêmea chamado Leone, em um aquário localizado em Townsville, na Austrália.
a ocorrência desse tipo de reprodução, que é caracterizado pelo desenvolvimento e crescimento de um tubarão sem a fertilização em um tubarão zebra, é inédito. Segundo o estudo, Leone apresentou uma mudança de reprodução sexuada para assexuada. O animal pariu 3 filhotes em 2013, após ter cruzado com um tubarão macho. Depois de ser separado do seu companheiro 3 anos depois, em abril de 2016, voltou a botar ovos, ainda que não tenha tido contato com outro animal do sexo oposto nesse período. Para os autores do estudo, a ausência de um companheiro abriu espaço para haver uma adaptação no animal, desenvolvendo a possibilidade de ela realizar a partenogênese. Por outro lado, isso pode levar à reprodução da diversidade genética ao longo das gerações de tubarão. Nossa, eu adorei ter essa conversa com esses jovens, mas só retomando, a partenogênese é um tipo de reprodução assexuada que ocorre entre seres vivos específicos. Neste caso, ocorre a troca de gametas, ou seja, células sexuais que não precisam de contato entre si. Não há fecundação quando acontece esse tipo de fecundação. Portanto, o óvulo se desenvolve sozinho. Parece incomum, mas não é, porque muitos seres vivos se reproduzem dessa maneira. Animais como, por exemplo, abelhas, vespas, algumas espécies de peixes, anfíbios ou até mesmo répteis nascem assim. Em suma, toda fecundação ocorre sem a necessidade de um macho. Foi simplesmente perfeito esse nosso papo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Ficamos prestando atenção e acabamos esquecendo de algumas perguntas. Sim, foi muito legal. Pena que acabou, né, minha gente? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Vocês são pessoas incríveis e não tenho palavras para descrever o quanto eu aprendi. Gostaria de agradecer o tempo que a doutora Naomi disponibilizou para nos atender. Aos uspianos presentes, gostaríamos de agradecer muito, afinal, sabemos que a vida do universitário não é fácil. E é isso, pessoal. Até a próxima. Isso mesmo. E esperamos que vocês tenham ficado até o final do nosso papo biológico. E até a próxima, meus queridinhos.